Nesse vídeo, nós vamos finalizar o modo de edição falando um pouco sobre os modificadores. Então, os modificadores são ferramentas que vão trabalhar alterando de forma automática a geometria dos nossos objetos. Para encontrar esses modificadores, nós vamos vir até a janela de propriedades, vamos aumentar aqui, e encontrar essa aba. Clicando nela, vai aparecer o botão Add Modifier. E aqui nós encontramos uma lista com vários modificadores. Nós vamos falar agora sobre alguns deles. O primeiro modificador que nós vamos cobrir aqui vai ser o modificador Subdivision Surface. Para executar a ação de um modificador num objeto, basta clicar no modificador com o objeto selecionado. Tendo executado o modificador, nós podemos ver que a geometria do nosso objeto foi alterada e surgiu essa caixa na aba de modificadores. Bom, explicando um pouco o funcionamento do Subdivision Surface. A princípio, ele parece funcionar de uma forma semelhante à daquelas ferramentas de subdivisão que nós vimos anteriormente. Aqui nessa caixa nós temos algumas opções que vão servir para alterar, né, a ação do modificador no nosso objeto. Em primeiro lugar, nós temos essas duas opções, Catmull Clark e Simple, que vão controlar como funciona a subdivisão do nosso objeto, no sentido de que o que nós temos aqui é a opção Catmull Clark habilitada, e ela vai promover, além da subdivisão, o arredondamento do nosso objeto, como vocês podem ver. Mas se eu coloco em Simple, o objeto ainda foi subdividido, contudo o arredondamento não existe. Aqui embaixo, em subdivisões, nós temos a opção View e a opção Render. A opção Render ela vai servir para renderização, então a gente não vai falar sobre ela agora. A opção View, se nós alteramos o valor numérico dessa opção, nós podemos ver que o número de subdivisões aumenta. É importante que, dependendo da complexidade do nosso objeto, né, e dependendo também da capacidade de processamento do computador, um número muito alto de subdivisões pode acabar gerando algum problema, pode acabar fazendo o programa travar. Então é bom ficar bastante atento a isso. Uma das principais vantagens de se utilizar o Subdivision Surface vai aparecer quando nós entramos no modo de edição. Como vocês podem ver aqui, apesar de nós termos um objeto bem mais complexo, né, um objeto alterado pelo modificador, o que nós temos aqui são os pontos de controle originais do objeto. Isso acontece porque o modificador ele não foi aplicado de fato à geometria do nosso objeto. Então, essa característica oferece a gente a possibilidade de manipular um objeto bem complexo, um objeto com uma alta densidade de polígonos, como se fosse um objeto simples, um objeto com poucos elementos, né, com poucas faces, que pode ser alterado facilmente. Para vocês terem uma ideia, o objeto de origem desse modelo, né, foi um cubo de 6 lados. Esse modelo agora tem 5.632 faces. Mas nós conseguimos manipular tudo isso, todos esses elementos, com a maior facilidade do mundo. Tudo graças a essa característica do Subdivision Surface. Falando agora sobre alguns outros elementos que nós encontramos aqui nessa caixa. Inicialmente nós temos aqui esse botão, esses 3 botões habilitados, né, que seriam
que seria para utilizar o modificador durante a renderização. Não vamos falar de renderização agora. A visualização do modificador habilitada. Vocês podem ver que se eu cancelar, se eu clicar nesse botão, agora nós temos o objeto sem o modificador, né? A visualização dele fica desabilitada. E esse botão aqui vai realizar uma função semelhante, só que apenas para o modo de edição. Esse último botão que vem desabilitado, que vai oferecer uma das características mais interessantes desse modificador, que é a possibilidade de manipular os elementos, né, os vértices do nosso objeto, ainda como um objeto simples, só que acompanhando a curvatura que o nosso objeto ganha pela ação do modificador. Então, é possível manipular o nosso objeto dessa forma, né, com os vértices, as arestas acompanhando a curvatura, ou observando o objeto, né, a geometria do nosso objeto, tanto com o modificador aplicado quanto sem o modificador para edição. Isso vai ficar a critério de vocês, do que vocês acharem melhor. Para realizar a aplicação de um modificador, nós primeiro temos que estar no modo de objeto, porque no modo de edição isso não funciona. Vamos até a caixa do modificador que nós queremos aplicar e clicamos na opção Apply. E agora vocês podem ver que o Subdivision Surface foi aplicado na geometria do nosso objeto. Uma coisa interessante é que não há necessidade de aplicar um modificador para fins de impressão 3D, que afinal é o nosso foco aqui na série. Se nós exportássemos o objeto dessa maneira, após salvar o projeto, é claro, com o modificador apenas executado e não aplicado, o nosso objeto iria dessa maneira para impressão. Isso é uma vantagem, né? Uma grande vantagem, porque assim nós não precisaríamos, por exemplo, criar uma cópia do objeto caso nós quiséssemos manipulá-lo posteriormente, né? Já que uma vez que nós aplicamos o modificador, fica bem mais difícil alterá-lo. Nós podemos ter o modificador apenas executado, né, sem aplicação, e podemos imprimi-lo mesmo assim. E depois, se quiséssemos fazer alguma alteração no modelo, seria só entrar no modo de edição. E por fim, caso a gente queira cancelar o modificador, basta clicar no ícone de fechar. E agora, com a aba vazia, nossa figura não tem nenhum modificador aplicado a ela. Falando um pouquinho mais sobre o modificador Subdivision Surface, ele tem uma característica que pode acabar atrapalhando a gente em alguns projetos. Então eu vou mostrar como que a gente pode resolver, né, esse probleminha que pode aparecer. Para isso eu vou sair um pouquinho da temática de micro-organismos e criar essa pecinha de xadrez, né, que está aparecendo na imagem. Então, existem várias formas de se criar um objeto como esse, né, um objeto com uma base circular, e um dos que eu costumo usar é o seguinte. Primeiro, nós criamos um círculo, né, vamos aqui em Mesh, criamos um círculo. Esse círculo, como nós podemos ver aqui embaixo, tem 32 vértices. Vamos diminuir para 6. Então, entrando no modo de edição, nós vamos criar uma extrusão desse círculo, mas não vamos mover, botão direito, e vamos utilizar o Merge
para fechar esse círculo. Aí todos os vértices se encontram no mesmo ponto. Na verdade, o que nós temos aqui é apenas um vértice. Agora, para criar a peça de xadrez, vamos selecionar esse loop. Essa seleção, né, de loop eu consigo fazer utilizando Alt Shift, segurando Alt Shift e botão direito. E aí vamos colocar na visão de frente. Aí eu vou criar algumas extrusões de início alinhadas no eixo Z. Vou escalonar essas extrusões e pronto. Essa vai ser a base da nossa peça. A princípio não parece, né, que vai dar para tirar uma peça de xadrez disso, mas nós vamos dar um jeito. Primeiro vamos selecionar esse loop, né? Alt Shift, selecionamos aqui com o botão direito. Vamos repetir o processo que nós fizemos lá na base. Criamos uma extrusão, merge para o centro, vista de frente de novo. Vamos criar um loop aqui com 2 cortes. Vamos escalonar no eixo Z para afastar esses cortes e vamos tentar criar o formato redondo, né, da parte de cima do peão, formato arredondado. Nós vamos utilizar o Subdivision Surface aqui. Então, se nós não conseguirmos, se a nossa geometria estiver muito simples, né, nós vamos dar um jeito nisso depois. Vamos criar um novo corte aqui, descer esse corte e escalonar para manter a peça um pouco mais parecida com o que nós temos na imagem. Vamos diminuir um pouco esse lado também. E tinha um pequeno entalhe, né, aqui na base. Para criar esse entalhe, vamos criar um corte. Criamos outro corte aqui agora. Essa parte nós precisamos aumentar. Utilizamos o wireframe, né, para garantir que selecionamos todos os vértices. Aumentamos aqui com a ferramenta de escalonamento. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui na base. Na base não, né? Embaixo dessa parte redonda. E agora nós vamos entrando no modo de seleção de faces. Alt Shift, botão direito para selecionar esse loop. E vamos criar uma extrusão para dentro. Mas nós vamos utilizar o Shift Z para que essa extrusão só aconteça nos eixos X e Y. No eixo Z ela vai continuar, né, essas faces vão continuar do mesmo tamanho. E aqui, selecionando esse loop, nós vamos criar uma extrusão para fora. Mais uma vez com Shift Z para restringir, né, os eixos. E aqui nós temos a nossa pecinha de xadrez. Agora nós vamos utilizar o Subdivision Surface para deixá-la mais arredondada. Vamos colocar aqui em 3, por exemplo. E nós podemos ver um principal defeito, né, que apareceu aqui por conta desse modificador. Vamos desligar um pouco o modificador, né? O que nós tínhamos aqui era uma curva, né, bem mais acentuada entre a base e o corpo da peça, digamos assim. Mas quando nós utilizamos o Subdivision Surface, as formas acabaram sendo suavizadas. O mesmo vale para essa parte do objeto. Então, como nós podemos resolver isso? Primeiro, vamos
eu vou selecionar aqui esses vértices e descer um pouco, né? Porque ficou bem fino. Pronto. Então, o que nós vamos fazer? Quando surgem esses casos, né, onde a curva, onde esses cantos, né, perdem essa acentuação, perdem esse destaque, nós podemos criar um loop e descer esse loop até os cantos do nosso objeto. Criamos dos dois lados. Aqui vou criar um loop nesse círculo e trazer um pouco para cá. E agora vocês podem ver a diferença que fez, né? Eu posso fazer isso na peça inteira. E por conta da orientação dos loops, vocês podem perceber que ela mantém, né, o formato arredondado. Nesse caso, os loops não vão nos atrapalhar. Na verdade, esse aqui não, nós podemos tirar esse aqui, esse último. Aqui na base, por exemplo, a gente quer uma base completamente chata. E não é isso que está acontecendo. O Subdivision Surface acabou criando uma base redonda. Então nós vamos vir aqui, criar um loop e descer até aqui, bem próximo dos vértices da base. E agora nós temos esse resultado. Enfim, esse é um truque, né, que nós podemos utilizar no Subdivision Surface para impedir que esse modificador acabe prejudicando o nosso objetivo, né? O objetivo do nosso objeto. Para vocês verem, era necessário. Olha aqui aparece bastante, né, a diferença que esses loops fazem. Era necessário que a gente utilizasse esse modificador, né, para poder produzir esse nosso modelo, mas por conta da própria ação do modificador, né, nós acabamos sendo obrigados a realizar algumas alterações. Aqui eu estou criando um outro loop e aumentando para poder deixar mais arredondado, como vocês podem ver. E bom, agora nós temos aqui a nossa pecinha subdividida corretamente, com uma malha bem densa, mas com todos os cantos, né, com todos os ângulos retos, digamos assim, essas superfícies mais anguladas, né, bem acentuadas, graças à ferramenta de Loop Cut. Vamos agora dar uma olhada no modificador Bevel. Esse modificador vai funcionar de forma semelhante à ferramenta Bevel do menu Specials, criando um chanfro nas arestas da nossa figura. E aqui na caixa nós podemos ver algumas opções para alterar o aspecto desse chanfro. Podemos aumentar o tamanho, podemos aumentar o número de segmentos, aumentar e diminuir o número de segmentos. Podemos restringir a ação do bevel apenas aos vértices do objeto, ativando essa opção. E com essa opção ativada, nós impedimos que o bevel acabe ultrapassando os limites da geometria da figura. Com ela desativada, esse é o resultado. E aí, com esse Clamp Overlap ativado, o que a gente vai ter aqui vai ser uma união, né, uma junção dos vértices por conta do bevel. E como eu já mostrei antes, né, com o Subdivision Surface, a malha do nosso objeto no modo de edição se mantém a mesma.
e o bevel vai sendo construído à medida que vamos modificando a nossa malha. O próximo modificador que nós vamos ver é o Solidify. O modificador Solidify vai funcionar criando uma espessura para os nossos objetos. Por exemplo, eu tenho aqui esse objeto oco, né? Com o Solidify ativado, controlando o valor numérico da opção Thickness, eu crio, né, uma espessura para o nosso objeto. Pode acontecer, vendo aqui no modo wireframe, né, pode acontecer das superfícies ficarem irregulares, como vocês podem ver, o fundo, né, do objeto acabou ficando mais largo do que a borda. Se nós habilitarmos a opção Even Thickness, nós podemos resolver esse problema. Aqui no caso, olhando, né, nesse ângulo, nós podemos ver que as paredes que foram criadas para o nosso objeto estão perfeitamente retas agora. O próximo modificador que nós vamos ver vai ser o Mirror. A função desse modificador é espelhar um objeto, é criar uma simetria nos nossos objetos. Antes de ativar o modificador, vamos dar uma olhada nesse objeto simples que eu criei aqui, né? Para poder preparar o objeto para a utilização do Mirror, primeiro nós precisamos determinar em que eixo nós queremos que ele seja espelhado, né? Em que eixo a simetria dele vai acontecer. No caso, o que nós temos desse lado, queremos que apareça desse lado, ou seja, ele vai ter que apresentar uma simetria bilateral. Então, nós vamos ter que cortá-lo ao meio. Nós vamos fazer isso utilizando um Loop Cut, né? Nós orientamos o corte de modo que a figura seja cortada ao meio, botão direito para resetar a posição do corte. E agora, vendo de cima e ativando o modo wireframe com a seleção de vértices, nós vamos pegar todos esses vértices aqui, selecioná-los e apagá-los. Agora o que nós temos aqui é a metade da nossa figura que nós queremos espelhar. E aí vamos entrar na aba de modificadores e ativar o modificador Mirror. Então, uma vez ativado o Mirror, nós podemos ver que a orientação do espelhamento está correta, né? Olhando aqui na caixa, nós podemos ver que o espelhamento, né, pode acontecer de acordo com os 3 eixos X, Y e Z, e aí é claro que a geometria da nossa figura vai ser alterada de forma diferente. Ela pode inclusive, o espelhamento pode inclusive ser realizado em todos os 3 eixos ao mesmo tempo, como é o caso desse objeto aqui, onde a única coisa que não está sendo gerada pelo modificador, a única parte do objeto original é essa. O restante é um Mirror que está criando. Mas voltando a essa figura, nós temos 2 opções aqui, né? Uma já vem marcada, que é a opção Merge, que basicamente vai servir para unir os vértices com as suas contrapartes espelhadas. É interessante notar que existe esse valor numérico aqui, o Merge Limit, que ele vem que o valor, né, que ele se apresenta inicialmente é muito baixo, porque se for um valor alto, como vocês podem ver aqui, os vértices não podem nem chegar perto uns dos outros sem ficarem grudados. E aqui embaixo nós temos a opção Clipping, que vai unir permanentemente os vértices
com as suas contrapartes espelhadas. Ele vai ser diferente do merge porque aqui nós não conseguimos nem trazer, nem afastar os vértices, eles estão realmente grudados. Se nós trazemos um outro vértice aqui para o meio do objeto e depois tentamos tirá-lo, isso já não é possível, só desativando a opção Clipping. E, bom, é para isso que serve a ferramenta Mirror. As alterações que nós realizamos no nosso objeto vão acontecer no outro lado, né? Então, para criar um objeto simétrico sem ter que ajustar as duas partes dele ao mesmo tempo, se concentrar em realizar exatamente as mesmas alterações, às vezes no nível de valor numérico, já não é necessário com esse modificador ajudando a gente. Bom, por último nós temos aqui o modificador Boolean. Esse modificador vai servir para ajustar, para alterar a geometria de um objeto com base em outro objeto. Aqui nós temos esses dois objetos na cena, né, que eu chamei de cubo maior e cubo menor. O cubo maior é onde o modificador está aplicado e o cubo menor vai ser o operador, né? Vamos chamar ele de operador. Vai ser o objeto que vai modificar o cubo maior. Vou colocar ele aqui em contato, né, com o objeto do Boolean. Vocês podem ver que essa caixa vermelha, né, está vermelha porque a ação do modificador ainda não pode ser executada, porque nós temos que especificar qual vai ser o operador primeiro aqui nessa caixa. E aí, quando clicamos nela, aparece uma lista dos outros objetos na nossa cena. Vamos escolher o único que nós temos, que é o cubo menor. E aí, o que nós podemos ver é que o cubo maior, ele teve a sua geometria transformada com base na interseção entre ele e o cubo menor, que é o que nós temos aqui no modo de operação. Nos modos de operação do Boolean são união, diferença e interseção. O que nós temos aqui é a aplicação da interseção. Se nós tivéssemos a diferença, esse seria o resultado. A princípio, né, não parece ter acontecido nenhuma alteração. Mas se eu desabilito a visão do cubo menor, vocês podem ver que ele cavou esse buraco, né, no objeto do Boolean. E se eu seleciono a união, nós estamos olhando agora apenas para o cubo maior. Apesar de parecer que o cubo menor está aqui, a visualização dele está desabilitada. A geometria dele, né, ela foi incorporada pela geometria do cubo maior. Nós podemos ver isso aqui no wireframe. Se nós aplicarmos o modificador, nós selecionamos o cubo maior, o cubo menor, né, nós podemos afastá-lo. Agora que o modificador está aplicado, essa alteração se mantém. Mostrar mais uma vez, né, em outro ângulo. Se eu trouxer o operador para cá com o difference ativado, vou desativar a visualização. E esse é o resultado. Então é isso que o Boolean faz. Ele serve para recortar objetos com base em outros objetos. Mas é importante a gente ficar atento à utilização desse modificador. Por quê? O que nós tínhamos ali, naquele caso, eram dois cubos, né? Duas figuras com uma geometria bem simples.
Vamos fazer a mesma coisa aqui com essas duas esferas, né? Vamos, Boolean, tenho esfera e esfera 01, né? A esfera 01 vai ser o nosso operador. Vamos selecionar aqui Difference. Opa, acabei apagando errado. Vamos aplicar o modificador aqui. Como vocês podem ver aqui, foram criadas, né, essas faces com múltiplos vértices. A princípio, isso não afeta tanto a utilização do Boolean, mas assim, aí a gente tem que levar em conta também objetos onde eu utilizei o Subdivision Surface, por exemplo, com uma malha muito mais complexa, né, com uma malha mais densa, e aí a gente pode acabar tendo alguma dificuldade, né, tendo algum problema nessas zonas de interseção, de diferença, né? Enfim, o Boolean é uma excelente ferramenta, né, que ela abre várias possibilidades, mas ela tem que ser utilizada com cautela, porque senão pode acabar danificando bastante a geometria do nosso objeto. Uma outra coisa que nós podemos fazer é vincular mais de um modificador ao mesmo objeto. Por exemplo, aqui eu tenho o Subdivision Surface no cubo, né, aplicado no cubo, e agora eu posso aplicar, por exemplo, um Bevel. E agora nós temos dois modificadores associados ao mesmo objeto. Uma coisa que é importante se notar é que a ordem em que os modificadores aparecem na lista vai fazer diferença em como eles vão afetar a geometria do objeto. Por exemplo, aqui o Bevel foi criado por cima das faces que o Subdivision Surface criou, porque esse modificador é o que aparece primeiro, é o que aparece aqui em cima na lista. Nós podemos mudar, né, a ordem dos modificadores clicando nessas setinhas que aparecem em cada uma das caixas. Colocando a setinha para baixo, o modificador vai para baixo, colocando para cima, o modificador vai para cima. E vocês podem ver a diferença que faz, né? Exatamente as mesmas configurações, mas em ordens diferentes.